Hoje, eu e meu irmão somos jovens empreendedores bem-sucedidos em tudo que a gente faz. Hoje, todos os meus sonhos foram e são realizados. Eu moro à beira-mar, eu sempre tive um sonho de morar de frente para o mar. Hoje eu ando no carro que eu quero. Hoje eu posso dizer que eu sou bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Mas nem sempre foi assim. Meu pai largou a minha mãe quando meu irmão tinha 6 meses de vida e eu tinha apenas 7 anos. Nossa mãe sofreu bastante porque ela não tinha emprego, ela não trabalhava, ela dependia do meu pai. Meu pai fez essa covardia com ela de largar ela com meu irmão, recém-nascido, e comigo, pequeno. Eu não tinha paz, eu não dormia, eu não me alimentava, eu só chorava, ouvia voz, via vulto, desejo de suicídio, de beber veneno e dar para os meus meninos, né? Muito pesadelo, muita angústia. É assim uma pessoa que quando chega ao fundo do poço mesmo, né? É um sofrimento muito grande. Meu pai deixou um apartamento pequeno, um apartamento simples, mas tinha um débito muito grande. E quando ele deixou a minha mãe, ela não tinha como manter o apartamento. Foi aí que uma tia nossa, irmã da minha mãe, nos acolheu na sua casa. Ela tinha uma casa no fundo do quintal da casa dela, que ela cedeu para a gente morar. Era muito difícil, era uma casa bem pequena, onde eu morava com minha mãe. Lá a gente só tinha uma cama para nós dois, o guarda-roupa da gente era uma caixa de papelão. A gente morava entre um chiqueiro de porcos e um chiqueiro de frangos, galinhas. Hoje não existe mais a casa foi demolida. Mas ainda existe lá as marcas das paredes da casa. E quando eu entro no quintal, quando eu olho aquelas paredes derrubadas, eu me recordo de tudo. É como se eu estivesse lá, vivendo aquele momento. Eu lembro bem da minha tia, porque ela na vida da gente foi uma peça muito importante, porque ela estava sempre presente. Tinha dias que a gente não tinha comida, que se a nossa tia não tivesse nos dado o que comer, nós teríamos passado fome. Eu não gosto dessa parte, me emociona. Ela sofreu muito, eu ajudei no que eu pude. É uma coisa que você está totalmente dependente dos outros, né? E lá eu não tinha outra opção, a única era essa. Chegou um momento que a minha mãe teve que abrir mão, ou de mim ou do meu irmão, porque não tinha como ela ficar com nós dois na casa de favor, mas foi um sacrifício que ela teve que fazer. Ela teve que abrir mão de um dos filhos, porque não dava para ela sustentar os dois. E eu fiquei só com o mais novo. Eu não sabia o que fazer. Eu me lembro que minha mãe foi convidada por uma amiga para ir à Igreja Universal, e ela aceitou esse convite. Eu me interessei. Cheguei lá, assim, muito deprimida, né? Com muita angústia, mas quando eu comecei a fazer as correntes, aí eu já fui parando de chorar, já foi mudando. Quando ela retornou, ela voltou uma outra pessoa, ela voltou diferente. Minha mãe, ela vivia chorando pelos cantos da casa, era uma mulher triste, ela não tinha vontade de viver. Eu olhava para ela, eu via aquela tristeza. Conheci essa fé inteligente e com isso eu consegui perdoar meu ex-marido, perdoei a amante, que até então não conseguia, né? Parei de ouvir voz, parei de ver vulto, né? E não tinha mais desejo de suicídio, os pesadelos acabaram, a angústia que tinha dentro de mim também acabou. E foi mudando tudo, parei de chorar também, que eu chorava muito. Quando eu ia passar finais de semana na casa dela, eu ajudava ela a vender, a fazer merenda. Ela saía com um monte de sacola nas mãos para vender lanche. Eu me lembro que foi aí que minha mãe começou a viver novamente. Ela começou a sustentar os filhos dela. Logo em seguida veio a Fogueira Santa e eu enxerguei ali uma oportunidade de mudar de vida, né? Eu me lancei no altar e foi o meu tudo, pelo tudo de Deus. Surgiu uma oportunidade de eu vender esse apartamento. Depois da venda desse apartamento, nossa vida mudou. E consegui comprar uma casa lá mesmo e sair do quintal da minha irmã. E dessa casinha a gente foi para uma outra casa melhor, já não era mais casinha. Consegui montar um pequeno negócio, que era uma lanchonete, que até então eu não tinha vontade, mas não tinha condições, né? Eu vendo a obediência da minha mãe, com a fé que ela tinha, eu fui aprendendo. Eu fui traçando esse caminho que ela tinha de fé. Então, desde pequeno, eu comecei a participar das reuniões com a minha mãe. Ela me levava
E ali a gente começou a conhecer aquela fé, que não era um sentimento, não era uma fé que a gente sentia. Simplesmente a gente tinha que obedecer. Eu me lembro que quando veio a primeira fogueira santa que eu me lancei, não foi fácil. Eu deixei de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Mas aquela fogueira santa, ela foi aquele divisor, ela mudou tudo. Eu entendi que onde tem sacrifício, tem crescimento. A partir do nosso primeiro sacrifício, tivemos a ideia de abrir um armazém. E a gente abriu nossa distribuidora, bem pequena ainda. Deus deu pouco pra gente, viu a nossa fidelidade, viu que a gente ia ser fiel e colocou a gente no muito. Não tinha mais para onde crescer no comércio. O que foi que aconteceu? Nós tivemos uma ideia de abrir uma loja de suplementação. Foi aí que a gente começou a expandir e abrimos a segunda. Só que nossa segunda loja não foi apenas uma pequena loja, é uma mega loja. Uma das maiores do Brasil, que é uma loja de 400 metros quadrados no ramo de suplementação alimentar, onde a gente tem diversos profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Tivemos a ideia de começar com a construção civil, de fazer casas para vender. Começamos a comprar terreno e fazer casas para alugar, fazer apartamentos para alugar. Hoje a gente trabalha com diversos ramos de atividades. Para quem morou de favor na casa da tia da gente, eu tenho o meu apartamento. Nós temos diversas casas para vender, casas para alugar, apartamentos para alugar. Nós temos inúmeros terrenos. Nossas últimas conquistas agora nós compramos 2 terrenos no Alphaville, do Porto das Dunas, onde vai ser construída a minha casa e a casa dele para nós morarmos. Hoje eu ando no carro que eu quero, graças a Deus eu tenho um casamento, eu sou feliz, eu tenho meus filhos, graças a Deus bem cuidados. Hoje eles estudam um colégio particular, para eles não faltam nada, eles têm tudo do bom e do melhor. Hoje eu moro de frente para o mar, no apartamento que eu quero. No passado eu não podia comer o que eu queria, eu comia o que me davam. Hoje eu como nos melhores restaurantes. Eu tinha um sonho de ter um carro, hoje eu tenho o carro que eu quero. Hoje eu não tenho mais privação, hoje eu não tenho limite. Eu posso dizer que eu sou bem-sucedido em todas as áreas também da minha vida. Familiar, espiritual, financeira. Não foi fácil, foi com muita luta, muito esforço, muita perseverança. Porque não é da noite para o dia que as coisas mudam, né? A gente tem que lutar muito e perseverar. Eu aprendi o caminho do sacrifício. Então, de fogueira santa em fogueira santa, a gente ia sacrificando e Deus ia fazendo a parte dele. Quanto mais a gente vai sacrificando, mais Deus vai nos dando. Quando a gente não mede para Deus, Deus também não mede para a gente. A maior herança que eu deixo para os meus filhos hoje é a fé. Porque essa herança é melhor do que qualquer dinheiro.